saudar todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. E está funcionando. Ele está dando umas cortadas. Que o Espírito de Deus seja a nossa força, a nossa luz e a nossa palavra de hoje também. Amém. E temos outra coisa a falar sobre isso. Não temos mais a força, mas nós temos a nossa pequena móvel e nós trouxemos. Amém. Quando a Bíblia da gente fica velha, a gente usa trocar, né? Uma minha não. De tanto eu usar ela, saiu pedaço. E eu tenho ela é toda marcada. Se eu pegar outra Bíblia, eu não acho. Tá? Pode ver, sabe? Um dia eu estava andando, ficou, saiu a capa. Eu tenho outra. Mas, irmãos, eu quero pedir um pouquinho assim, vocês. Gente, é bom você fazer conhecido, né? Porque a palavra do Senhor os filhos de Deus são conhecidos, até do seu modo, da parte da minha experiência de vida. Eu aprendi muito sobre experiência e conheci as pessoas, pelo falar, pelo andar, e por tudo que o cristão representa, ele é conhecido. Ele é carta limpa das pessoas. Embora hoje o mundo tenha outra filosofia mas a nossa, ela é diferenciada. Aqui, no caso, aqui, poucos que me conhecem aqui, o irmão Adão, nós congregamos 40 anos, o pai já está falando. Uns 40 anos. O irmão que eu conhecia. Eu já preguei para ele aqui. Já eu preguei lá também na Dominicana. A gente lamentou porque irmãos, na minha vida espiritual, religiosamente falando, é um prodígio. Eu falo para vocês, se eu ficasse 3 dias que eu não contava tudo. Então eu digo que eu tenho muita experiência para passar. E essa experiência está morrendo. E eu estou afundando, não tenho mais esperança. Logo eu tenho que ir. Já estou sacando a viola e vou ficar na minha. Não é isso? Para a viola? Com a viola, né? Irmão, mas eu quero me fazer conhecido. Eu vim a Grapau em 81 e desde então que eu cheguei em Rio de Janeiro, cuidava, congreguei 9 anos. Mas o que eu quero chamar de esta aqui, nesse momento, me leva a 30 e tantos anos atrás. Sabe o caso que eu quero? Eu vou ler para vocês. Quando nós iniciamos o Parigoto Souza, conhecido o Parigoto Souza, lá foi no ano 87. E nós fundamos o Parigoto Souza. Tinha 6 pessoas, uma garagem e 6 pessoas. Então, não tinha essa aparência. Essa aparência, ela entrou na minha mente poucos anos atrás, mas eu glorifico a Deus porque hoje eu vejo. Falando para os irmãos, quando eu orei, Deus disse, olha, por que uma igreja plantada numa vila não é um trabalho missionário? Eu acompanhei a evolução da igreja, quando mudou de administração, acompanhei. Então lá tinha aquele monte de casinha, cada um queria uma casinha. Eu falei para o meu irmão, nós não temos mais gente para fazer casa. Não tudo para ninguém. Mas é o que eu quero chegar, irmãos, é o seguinte. Graças a Deus, irmãos, nessa época, eu não quero contar, só vou contar um ditado, porque a gente, eu entrei nessa vida religiosa, feliz,
chamado Deus lá quando eu tinha 7 anos de idade. E quando eu vim justamente da Curitiba, eu já entrei no trabalho. Não é fácil entrar leigamente no trabalho. Eu também não. Eu sou leigo de tudo. Não tenho nem terceiro ano de escola, porque eu trabalhei desde os 8 anos de idade. Eu trabalhei, no meu tempo de estudar. Então, a minha sabedoria que eu tenho, que é a que Deus me deu, e é sobre a aspiração de vida. E sou privilegiado. Eu quero dizer por que eu trouxe. Porque quando a gente fundamos uma Paregon de Souza, a igreja lá era precária. Aí a gente tive a alegria de ajudar a fundar Maria Angélica. Com 3 pessoas que fundamos lá, Maria Angélica. Hoje está lá uma igreja igual essa, acho que eu estou falando, igual essa, Maria Angélica. Nós começamos lá, eu, a irmã Tenaide, a irmã Marta e a irmã Ilza, que hoje é falecida. Ali, como diz a palavra, ali estava eu, dia e noite e dia, acompanhando. Eu me lembro de lá, irmão. Lembra de lá? Eu lembro quando era no outro lugar lá. Mas ainda antes, era dali na Monte Sião, numa casa que nós alugamos lá. Ah, é? Era uma igreja que nós alugamos, tinha tudo. Alugamos lá. Daí eles saíram de lá e vieram para aquela rua. Então o primeiro sermão naquela igreja lá fui eu que fiz. Lá embaixo do Monte Sião. E é uma igreja animada. Deu banho, não. Sermão ainda da época. Muito animado. E tive a alegria também de ajudar a fundar. O bairro C foi o Vila Americano que levantou, quando o pastor Viratã, daí passou para outra igreja. Casa dos Marcos Boqueirão. E levantamos também outra igreja que nós levantamos, que era ali, é o Dom Bosco, está lá em cima. E hoje é uma igreja Dom Bosco. Então a gente trabalhou nessa inteirinha, a minha vida foi dedicada. Então eu vejo, quando eu vejo coisas começando, vamos por lá, quase no zero. E chegamos hoje e estamos aí. Então para mim, eu digo, me alegro, agradeço a Deus que eu pude para mim. Enquanto que hoje já não faço mais isso. Hoje já minha saúde já não dá para isso. Mas eu tenho esperança, irmão, é matilha, né? E se eu pudesse ficar por aqui mais tempo, nós ia fazer história. E se me derem apoio, ainda nós vamos fazer história. Amém. Deixar a história, porque a minha vida já está. E eu quero chamar os irmãos para nós fazer uma leitura da Bíblia Sagrada. Eu quero falar hoje um assunto impertinente. Mas se eu não fizer se eu não for o que a gente fala, as minhas quantos anos de pregações, estudos bíblicos que a gente deu, eu conto mais de 200. Americana, a gente levantou ela do zero. O primeiro prego foi eu que preguei naquela igreja. E não diga hoje porque levantaram, reformaram agora. E ali eu tenho as pessoas, 2 batismos que teve lá, que foi batismo macio. Foi agora, ano passado. Ele batizou 2 meses depois de morrer. Macio. Ele é irmão da irmã Letícia, liguei para ela hoje, mas... Então a gente vive o cristianismo. Eu vivi o cristianismo. Para mim, outras coisas não sou de viver. Barulho, coisa bonita, não. Grande também. Eu trato muitas vezes. O Evangelho de hoje, na palavra de hoje, está no primeiro capítulo de João. Eu quero dizer, lá na Bíblia, vamos acompanhar, é muito importante. Não, primeiro João. Primeira carta de João. Está no capítulo 3. Tem um lentinho que está me ajudando em nada. Quando eu olho a folha, não está. Isso, obrigado. Já foi. Irmão Chachado.
Irmãos, eu quero falar hoje sobre privilégio. Eu tinha que ser privilégio, muitos querem ter privilégio, mas privilégio, meus irmãos, é pouco. É que nem existe uma palavra, a felicidade. Felicidade, todo mundo fala para felicidade, mas eu conheço muito pouca pessoa que tem a plenitude da felicidade. Ela é incomódica para muitas pessoas, ou quase para todas. A felicidade é muito, quase que não existe. E aqui nós temos aqui uma palavra que eu coloquei, o privilégio nosso. Diz assim, no capítulo, acharam todo? Vede com grande amor tem conhecido o Pai, a ponto de ter chamados filhos de Deus. E aqui a confirmação, e de fato somos filhos dele. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não conheceu a ele mesmo. Amado, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que nós havemos de ser. Então aqui eu vejo e paro, aqui deixo também o privilégio que nós temos, que nós podemos entender. Porque eu pude estudar nesses meus, eu posso dizer, 52 anos de vida. Se eu for contar a minha história, eu falo 3 anos com prodígio da vida do ser humano. E esse, desde que eu me conheço, eu peguei a Bíblia na minha mão. Eu tive a Bíblia, ela dormiu, eu falava, fiquei bem, um dia fiquei sem ela. Hoje eu fiquei sem ela, mas a gente, porque nós somos chamados e conhecidos como filho de Deus. Agora nós temos que ver, a Bíblia fala que tem João diz que tem os verdadeiros filhos de Deus, e os filhos da luz e os filhos das trevas. Qual é o privilégio que nós tivemos, irmãos? Eu quero dizer, não goste comigo no livro de Efésios. Efésios está aí na frente. Em Gálatas. Efésios aqui já cheio. É no 2, capítulo 2 de Efésios. Olha, da onde saímos nós? Da onde nós estávamos? Quem éramos nós? Para nós ser chamados hoje filhos. É privilégio. E esse privilégio nós temos que manter a vida toda, enquanto nós vivemos nesta terra. Viveremos nesta terra. No capítulo 2 e no verso 1 de Efésios, assim, ele vos deu vida nova. Ele está falando de um povo. Ele vai ter vida nova. Vós estavam mortos nos vossos delitos pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos, ainda nos filhos da desobediência. Me deu um versículo também que ameaçou. Eu fiquei com problema até para ler. Hoje estou, mas a Bíblia, agora ela assim. Hoje não, a minha força está de vontade, ela está voltando à vista do lugar. O que nós éramos anteriormente? Mortos. Então eu vou adiantar para vocês aqui uma coisa. Esta palavra aqui, quando eu digo aqui, este livro quando eu tenho aqui um estudo, eu preciso passar para vocês. Se eu não puder cortar, eu vou dar na caneta para todos entenderem. Nós temos aqui um mundo religioso que prega muitas coisas que não existem fora do contexto bíblico. Inclusive, eu só vou mencionar aqui a predestinação. Você sabe o que é a predestinação? O povo fala por aí, predestinado. Tem um povo lá, e a própria,
E a própria teologia ainda não entendeu o que é a realidade dessa frase da predestinação. Eu tenho uma lição que tem 117 anos. Predestinação, se tinha um pastor pregou, ele não consegue terminar, porque não tem como terminar. Você tem que pegar verso de outras perguntas e terminar ele. A predestinação, um dia a gente vai estudar com vocês. Ele diz aqui, ó. Ele está falando desse povo, que era o desobediente, eram justamente, agora, ainda, vou continuar para frente aqui, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne, ou a nossa, e dos pensamentos eram por natureza filhos da ira, como também os demais são. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nós o amou, estando nós mortos no nosso pecado, e nos deu vida juntamente com Ele, em Cristo Jesus. Amém. E pela graça, a salvação. Isto é privilégio, irmãos. Da onde nós tiramos? Da onde nós saímos? Muito disso do lamaçal do pecado. Mas aqui, quando o livro fala, ele menciona um povo que não tinha luz. Um povo que vivia nas trevas. Depois na lição, no estudo, a gente vai ver para esse povo que treva era que luz que eles não tinham lá. Depois eles receberam a mesma luz. E esta luz que nós temos, que o apóstolo Paulo está falando aqui, ele está apontando 100% para eles. Como se tivesse aquele povo, o gentil aqui, e ele falando para ele, o judeu do lado lá, criticando, brigando, olha, você não pode passar para aqui, você não pode passar para mim, e o apóstolo Paulo pregando ali. Ele foi chamado, desde quando? Irmão, já leu? Desde quando pode? Quando você tinha, quando foi chamado para pregar para o gentil? Você não sabe quando são? Ele estava na barriga da mãe dele ainda. Na Engafa 5, lá, ele não existia ainda. E como é que ele... mas por que ele pregou tanto? Por que ele fez tanto de errado? Há uma resposta aqui. O que ele fez aqui? Então nós chegamos aqui sobre a palavra que o apóstolo Paulo pregou, o evangelho dele, ele diz que nós éramos também. Agora diz assim, mas o gentil, nós somos gentios. Por isso o privilégio não é só Deus, o privilégio é nosso. Que grande privilégio nós temos conhecido o Filho de Deus. Tenho aqui, ainda vou continuar mais um pouco aqui nesse capítulo, diz assim, por esta razão Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e fez nós assentar nos lugares celestiais, em Cristo, para mostrar aos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, e a bondade para conosco em Jesus Cristo. Porque é pela graça que somos salvos, diante a fé. Isto não é de nós, é um dom que vem de Deus. Não é de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus, as boas obras, dos quais de antemão preparou para toda aquele se andasse, para que nós pudéssemos, para que o povo pudesse andar nelas. Quando eu falei aqui, eu só vejo posso dizer duas colunas, mas eu posso dizer, que a igreja hoje ela tem um monte de pregações, ministério, na minha época não tinha, era 5, 6 ministérios, mas eu digo assim, não pode sair do ponto pela qual Jesus veio. Ele veio para salvar a humanidade, veio para dar a vida, para tirar os mortos do lado onde ele tirou, do fundo do pecado, ele diz, e também para ajudar os necessitados. Então eu digo, essa frase do Freire, nós somos que nem a águia. Uma águia, se ela soltar no chão, ela se quebrar uma asa dela,
uma perna, ela não voa. Ela fica ali, mora ali. Assim somos nós. Mas nós voarmos em águia para a glória de Deus, nós temos que ter duas coisas. A ação, não é a ação e oração. As nossas orações, as nossas ações é que nós devemos. E nada mais. Porque só existem essas duas coisas. Então, o nosso privilégio de nós ter conhecido, ser chamado Filho de Deus, ele é muito grande. Ele diz eu quero cuidar. Eu estava, é mesmo que eu falei, ela nem vira mais. Eu não vou largar dela nunca. Achei de volta aqui. Irmãos, eu quero agora cortar um pouquinho na parte de 1 João, o verso 5, que diz assim: a mensagem que nós, da parte dele, que ouvimos e anunciamos é que Deus é o que mesmo? É a luz. E nele não existe treva nenhuma. O que nós podemos entender mais? Se não existe de Deus é luz, não existe treva. Nele não tem nada errado na vida dele. Me lembro que o pastor Linhares falava uma vez, pregava. Falou assim: se alguém desafiou ele, ele disse: achar um defeito em Cristo. Ele disse: se achar, me mostra. Mas ele desafiou. Nunca perdeu. Acho que se é vivo, não sei, mas ele deve estar jubilado. Mas ele hoje não apareceu alguém para mostrar uma frase. É muito eficaz. E ele diz assim: se dissermos que andamos, aqui é o nosso compromisso. Eu estou me comprometendo hoje com esse sermão escolhido, e esse sermão vai ser toda a minha vida. Todo o resto da minha vida, eu vou estudar só dois livros mais. Tiago e o livro de João. Porque é dele que nós precisamos. Aí é focal. Se nós não vivermos o que nós estamos, aquilo que eu estou vivendo, falando hoje, devemos esquecermos que nós somos cristãos. Diz aqui, ó: se dissermos que mantemos comunhão com Ele, andamos nas trevas e não praticamos a verdade, ele diz aqui, ó, atrás, porém andarmos na luz, como Ele está na luz, e mantemos a nossa comunhão, então mantenhamos a nossa comunhão uns para com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, qual é a obra que ele faz? Está no capítulo 7, no 1. Nós purificar de todo o pecado. Não. Irmãos, eu vou, uma coisa que eu tenho que fazer não é uma correção, que pode ser uma correção. Eu vejo hoje pastores falar assim, eu não concordo. Não tem como. Aqui está escrito aqui, vou terminar aqui. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nós perdoar os pecados e nós purificar de toda a injustiça. Entendeu? E quando diz, eu não concordo, não é que eu seja aquele, mas eu fico na minha. Aquilo que Deus me deu a luz, eu falava eu não discordo, eu concordo com o que está claro. A santificação do ser humano, a Bíblia diz ser santo, porque o vosso Pai que está na salvação. Eu dou isso, irmão. São Pedro e tem muita gente não sou santo. Pastor me disse. Ele disse, eu já mencionei, e eu falei, eu penso assim comigo. Ele diz, nós só seremos santos depois que nós formos purificados. E eu digo para qualquer um, se me mostrar que existe um purgatório, eu acredito. Vocês conhecem o purgatório? Existe purgatório?
Não. Então, onde é que nós ser glorificados depois da glorificação? Não tem como. A Bíblia diz: sede santos nas vossas ações, aqui na terra. Sede santos enquanto nós estamos vivendo um para com os outros. Não tem esse negócio. Ele diz: morrer primeiro para depois. Aí entra naquela do Papa lá, depois que morre. Agora já estamos lá certificando uma santa na Argentina, se é a primeira, né? É coisa para. Imagina, para boi dormir. Só invenção, né, irmão? Não existe. Eu digo, irmãos, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, ele já disse que nós purifica de todo o pecado, então não restam. O irmão se doce, nós somos o quê? Não somos pecadores, somos o quê? Pecadeiros. Nós somos pessoas sujeitas ao pecado. E aqui diz: se dissermos que nunca pecamos, mentimos. É verdade. Eu não falei agora, de onde é que nós saímos? Nós saímos do lamaçal do pecado. Nós não fomos verificados no sangue de Cristo para a sua graça. E eu disse para muitas vezes, tem muita gente que pega o sangue de Jesus e joga no ralo. Aí eu não tenho poder. Sabe quem prega essa pregação? Faz essa pregação? Eu não posso misturar coisa com coisa, senão eu estrago tudo. Tem um povo aí que prega, o único que vai salvar eles quando não tiver mais nada em Jesus Cristo, quando o sangue de Jesus não tiver mais poder, José Smith o sangue dele vai purificar. Você sabe o que eu estou falando? José Smith. Ele é que vai, é acima de Jesus. Vocês acreditam nisso? Leia o livro de Mormon. É triste ouvir isso. Mas esse é o que ele fala. Mas é o que não existe. Quando nós somos aqueles, olha, eu continuo: filhos meus escrevo, para que não vos pequeis. Se alguém pecar, nós teremos um advogado junto ao Pai. Quem que é ele? Jesus Cristo, o justo, pelo capítulo 2, verso 1. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente para nós, mas de todo o mundo, diz aqui, ó, mas ainda pecado de todo o mundo inteiro. Olha, aonde vai falhar o sangue de Cristo? Diz aqui, ora, sabemos que temos reconhecido por isso, que guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz: eu conheço, é o mentiroso, e não guarda o mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele que, entanto, guarda a sua palavra, nele a verdadeira é verdadeiramente. E nisto é aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que somos dele. Isso aqui é bastante teórico. E muito grande esse aspecto. E eu descobri uma coisa, luxuosamente, eu tenho muito tempo que eu estou parado, só lendo a Bíblia, e tive a alegria de receber muitas luzes. Um dia eu vou passar para vocês. Que a teologia que vem de Deus, de Cristo, ele falou muitas vezes, ele não falou de uma maneira singular. Ele falou na essência do seu poder. Na essência do seu poder. O que significa a essência do seu poder? É a teologia. Só que ainda os teólogos não estão entendendo. Se não entender, você não está falando lá com o que eles falam lá. Eu não vou falar aqui, eu já fico tirando da. Eu continuo aqui. Ainda eu vou no capítulo 2, eu estou no verso 12. Filhinho, eu vos escrevo porque os vossos pecados foram perdoados. Vendo? Privilégio por causa do seu nome. Pois eu vos escrevo. Mas eu vos escrevo porque conhece Deus, que ele conhece aquele que existe desde o princípio. Jovem eu vos escrevo porque tem vencido o maligno. Filhinho eu vos escrevo porque conheceis o Pai. Pais eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio.
Jovem, vós escrevo, que vi porque sois forte, e a palavra de Deus permanece nele, e em vós. Este que tem a palavra de Deus em vós, tem vencido o maligno. Irmãos, eu nunca passei por um crivo na minha vida. Você sabe o que é crivo? Nunca passei. E hoje, estou trazendo a luz esse sermão, porque passei por um crivo. Mas, o sangue de Jesus é o vencedor sobre ele. E aqui eu quero ver se eu dou uma. Eu vou voltar agora para o capítulo 3 de João. 1 João. Ele diz assim, ó, continua sobre o. Sabe que tem que tomar água aqui? Só que tem, fica muito tempo. Minha mulher diz, ela ajuda, mas ela mais atrapalha do que me ajuda. Amado, olha o tamanho do nosso privilégio. Quem que tem, é poucos que vai ter esse privilégio. Por esta razão o mundo não conhece, vós conhece. E não porque não conheceu assim a ele mesmo. Amado, isto é para nós. Agora, nós somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havíamos de ser. É um privilégio ou não é? Um dia nós vamos ver face a face o Filho de Deus. Está prometido. É nós que veio. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo assim como Ele é. É pouco esse privilégio. Mas nós hoje temos que entender justamente isso para nós. Para os últimos dias da nossa vida, que nem eu já estou entregando os pontos, mas a minha, o ponto de leitura da Bíblia. Eu posso dizer que, acho que eu por ultimamente, eu tinha em casa chamo lá, como é que é de livro, um monte de livro, cerco de livro, né? Eu tinha mais de 200 livros. E eu dizia, uma vez meu senhor falou, por que você quer um monte de caixa de livro aí, de revista? Ele deu uma olhadinha, isso não está. E todos aqueles livros tem revista. Porque era livro que eu pesquisava. Eu peguei, quando eu fui embora, saí dali, fui lá para a Régia, foi uma caixa, 80 e pouco livros, mandei para o Contomego. Meu neto levou para lá. E quando eu vim embora para cá, eu chamo outro tanto. Agora eu estou com um monte de caixa de livros, de livros, que para mim já não serve mais. Meu livro que eu tenho agora é isso. É a Bíblia, que eu sempre disse, eu não pode ser, agora começando a aprender o celular, mas eu, se não estiver chegando a Bíblia, para mim eu não consigo entender. É a fonte viva. Essa foi que eu bebi dela desde o primeiro ano que eu peguei. Desde o ano 72, eu estudo a Bíblia. E eu estudava, sabe como? A lua subia lá em cima, lá no mapa, eu ficava debaixo da lua, até meia-noite, depois da lua lá em cima. E a Bíblia, eu estraguei a minha vista. Sobre a lua cheia. A luz da lua cheia. Lá dentro tem um lampãozinho, uma coisinha, uma lampadinha, também era escuro, não tinha fumaça. A vela era pior, mas eu me deleitava. Uma vez, quando eu me batizei, tinha um irmão lá que me disse, ele, amanhã eu não vou na igreja, amanhã eu vou esperar um povo aí para ir. Pessoal da Assembleia, tinha aquele que saiu da Assembleia, estava quase de batizar na igreja adventista, ele veio para estudar sobre o livro de Gálatas.
Aí eu falei, então também não vou. É difícil para ti. Aí o que é que eu fiz? 3 horas de madrugada para você estudar. Estudei todos os livros que falam com relação às leis. E quando terminei, eram 7 horas da noite, porque tinha sol. Eu gostava, por gosto mesmo. E aqui eu digo agora, aqui, ó, o privilégio que nós temos de ver face a face, assim como Ele é. Quando Ele se manifestar-se, por quê? Havemos de vê-lo como Ele é. Irmão, vejam bem aqui, a palavra é forte, a teologia é forte. Vamos entender. A quem assim, no caso, a si mesmo espera, a quem tem essa esperança, a si mesmo se purifica. Todo aquele que tem esta esperança, assim como ele é puro. Onde está a impureza? Está no seu modo. Eu vejo que pessoas, quando o pastor diz, só depois nós morrermos, aí nós vamos ser só. Você não existe lugar. Não existe lugar de purgatório, porque eu fui líder da igreja católica, ministro da Eucaristia, eu conheço o que eu estou falando. Conheço. E aqui, todo aquele que tenha essa esperança em Cristo Jesus, se purifica, assim como Ele é puro, irmão. Então, não negamos a fé na pureza de Jesus, na santificação do sangue de Jesus. Aqui já muda, todo aquele que pratica o pecado, ele transmite a lei, porque o pecado é a transmissão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar o pecado deste mundo. Aqui termina, todo aquele que permanece nele, não vive no pecado. Todo aquele que não vive pecando porque não conhece. O cristão não pode pecar. A Bíblia diz. A própria ira. Mas não pode irar. Isso a gente está vivendo todos os dias da minha vida. E quando aqui eu tenho uma parte aqui que eu queria achar, eu queria que meu irmão me diga o horário, porque eu estou também. Eu vou encaminhar ele para lá agora. Então, irmãos, porque eu não estou vendo, eu quero achar só aqui mais um verso para nós. Achei aqui. Está no capítulo 5 de Efésios, diz assim, ó. Se não, diz aqui, ó. Eu quero achar ele. Pois outrora eras trevas, eu sou luz, porém agora sois luz do Senhor. Então devemos andar na luz assim como Deus. E aqui tem um versículo, mas que eu vou chegar aqui. Ele diz: todo aquele que odeia o seu irmão, ele é o quê? Um assassino. E a verdade não está nele. Eu falando que estou passando por um perigo, esse perigo último mesmo. Mas eu botei o coração no chão e orei a Deus. Eu preciso de uma resposta do Senhor. Se eu posso pregar este sermão ou não posso. Eu falei para o irmão, e eu fiz projeto de Deus. Os irmãos, em mim não existe ódio, não existe rancor, não existe, como chama lá mais? Não existe ódio, não existe rancor, não existe nada. Por tudo aquilo que eu passei nos últimos dias, senão eu não estava aqui. Não é fácil. Não é fácil. Só assim eu posso entender, porque quando os discípulos chegaram, Senhor, aumenta a nós a fé. Quando ele disse, olha, vocês têm que perdoar, até quando tem que perdoar nossos inimigos? Até 3 vezes, 7 vezes, e até 70 vezes 7. Ele olhava para mim e disse, mas não tenho fé para isso. Você tem que aumentar a nossa fé. Estudar o que eu já vi, está pensando comigo. Estou aqui de cabeça erguida, falando
Eu falei para o irmão, por que estão pregando? E esse vai ser o dia a dia da minha vida. Eu sei que o ódio não podemos alimentar ele. Eu odeio esse irmão, e já está, eu tive amor. E a verdade está mesmo. Então isso é muita coisa para a gente entender. Mas com isso a gente encerra, dentro dos irmãos, a minha alegria é eu estar de cabeça erguida. Porque de nada me condena diante justamente da vida, daquilo que tentou para atrapalhar a minha vida. Vamos conversar, irmão. Vamos conversar. Que Deus abençoe. Vamos conversar.